Mateus capítulo 1, do verso 1 ao 17. Uma sequência particular descrita em linha reta, diretamente a partir de Abraão, de acordo com as genealogias registradas no início dos livros de crônicas, até onde elas vão, e cuja utilidade vemos aqui. Algumas peculiaridades que podemos observar na genealogia. 1. Entre os ancestrais de Cristo, que eram irmãos, geralmente ele descendia do irmão mais novo. Assim foi com o próprio Abraão, Jacó, Judá, Davi, Natã e Reza, para mostrar que a superioridade de Cristo vinha não como no caso dos príncipes terrenos, da primogenitura de seus ancestrais, mas da vontade de Deus, que conforme o método de sua providência, exalta os menores, depositando uma honra mais abundante sobre a parte que menos tinha. 2. Entre os filhos de Jacó, além de Judá, de quem veio Siló, a atenção é dada aqui a seus irmãos, Judá e seus irmãos. Não é feita menção a Ismael, filho de Abraão, ou a Esaú, filho de Isaque, porque eles foram impedidos de entrar na congregação. Todos os filhos de Jacó foram recebidos, embora não fossem os pais de Cristo, mas mesmo assim foram patriarcas da igreja. Atos capítulo 7, versículo 8. E por isso são mencionados na genealogia para o encorajamento das 12 tribos que foram espalhadas pelo mundo, insinuando a estas que elas têm um envolvimento com Cristo e que permanecem relacionadas tanto a ele como a Judá. 3. Pérez e Zerá, filhos gêmeos de Judá, são igualmente mencionados, embora somente Pérez fosse ancestral de Cristo, pela mesma razão que os irmãos de Judá são mencionados, e alguns pensam que seja porque o nascimento de Pérez e Zerá contém uma espécie de alegoria. Zerá colocou a mão para fora primeiro, como se fosse o primogênito, mas quando a recolheu, Pérez ficou com o direito da primogenitura. A igreja judaica, como Zerá, alcançou antes o direito de primogenitura, mas pela sua descrença, ao retrair a mão, a igreja gentílica, como Pérez, adiantou-se e conquistou o direito da primogenitura. E assim, em parte, a cegueira atinge a Israel, até que os gentios atinjam a plenitude. E então Zerá nascerá, e todo Israel será salvo. Romanos 11, versículo 25 e 26. Há quatro mulheres e somente 4 listradas nesta genealogia. 2 delas originariamente não pertencentes à comunidade de Israel. Raabe, uma cananeia, e além disso prostituta, e Rute, a moabita. Pois em Jesus Cristo não há nem grego nem judeu. Os forasteiros e os estrangeiros são, em Cristo, bem-vindos como cidadão do santo. As 2 outras eram adúlteras, Tamar e Batseba, o que foi uma marca a mais de humilhação colocada sobre o nosso Senhor Jesus. É particularmente observado em sua genealogia que ele era um descendente delas, e nenhum véu é posto sobre esse fato. Ele tomou sobre si a semelhança da carne pecaminosa. Romanos 8, verso 3. E aceita até mesmo os maiores pecadores, após eles se arrependerem, em seu círculo de relações mais própria. Note que não devemos criticar as pessoas pelos escândalos de seus ancestrais. É algo que elas não podem controlar. E isso ocorre até mesmo com as melhores pessoas. Ocorreu até mesmo com o nosso próprio mestre. O fato de Davi ter gerado Salomão, através daquela que havia sido a esposa de Urias, é mencionado para mostrar que o crime de Davi, devido ao arrependimento, estava muito longe de impedir o cumprimento da promessa que lhe fora feita. O cumprimento da promessa agradava tanto a Deus que ele tolerou que fosse cumprida através daquela mulher.
Embora diversos reis sejam aqui citados, nenhum é chamado de rei, exceto Davi. Davi o rei, porque com ele foi feito o pacto da realeza, e a ele foi feita a promessa do reino de Messias, sobre quem é dito que herdará o trono de seu pai Davi. Lucas 1, verso 32. Na linhagem dos reis de Judá, entre Jorão e Uzias, verso 8, existem 3 que não são citados, especificamente Acasias, Joás e Amazias, e consequentemente, quando é dito que Jorão gerou a Uzias, isso significa, de acordo com o uso da linguagem hebraica, que Uzias era um descendente dele em linha reta, assim como é dito que Ezequias, que os filhos que haveria de gerar seriam levados para a Babilônia, levando em conta que várias gerações se passaram até que ocorresse a referida remoção. Provavelmente não foi por engano ou esquecimento que esses 3 foram omitidos na tabela genealógica que o evangelista consultou. Mesmo assim, elas são consideradas como autênticas. Alguns dão a seguinte razão para isso, sendo o desejo de Mateus para facilitar a memorização, reduzir o número de ancestrais de Cristo a 3 períodos de 14 gerações. Foi preciso que nesse período 3 fossem excluídos, e ninguém era mais adequado do que aqueles que eram descendentes direto da amaldiçoada Atalia, que introduziu a idolatria de Acabe na casa de Davi, motivo pelo qual esse estigma foi colocado sobre a família, e a iniquidade atingiu até a 3ª e a 4ª geração. 2 desses 3 eram apóstatas, e desta maneira Deus geralmente coloca uma marca de desagrado sobre este mundo. Os 3 foram levados ao túmulo com sangue. 7. Alguns observam que havia uma mistura de bons e maus na sucessão desses reis, como por exemplo, verso 7 e 8. O mau Roboão gerou o mau Abias, o mau Abias gerou ao bom Asa, o bom Asa gerou ao bom Josafá, o bom Josafá ao mau Jorão. Nem a graça nem o pecado correm no sangue. A graça de Deus pertence a ele, e ele a dá ou retira conforme lhe agrada. 8. O cativeiro da Babilônia é mencionado como um período singular nesta lista. Versículo 11 e 12. Levando tudo em conta, foi um milagre que os judeus não tenham se perdido nesse cativeiro, como aconteceu com outras nações. Mas isso sugere a razão pela qual as multidões desse povo se mantiveram puras ao atravessar aquele mar morto, pois deles, segundo a carne, surgiria o Cristo. Não o destrua, pois a bênção nele, até mesmo a bênção das bênçãos, o próprio Cristo. Isaías 65, versículo 8 e 9. Foi com vistas a ele que eles foram retomados, e sobre o santuário assolado o Senhor fez resplandecer o seu santo rosto. 9. É dito que Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos. Versículo 11. Jeconias quer dizer aqui Joaquim, que foi o primogênito de Josias. Mas quando se diz, versículo 12, que Jeconias gerou Salatiel, esse Jeconias era o filho daquele Joaquim, que foi levado para a Babilônia, e lá gerou a Salatiel, como mostra o Dr. Whitbeck. E quando Jeconias é descrito como não tendo filhos, Jeremias 22:30, isso é explicado da seguinte forma: nenhum dos homens de sua semente prosperará. Aqui é dito que Salatiel gerou a Zorobabel, enquanto que Salatiel gerou a Pedaías, e esse gerou a Zorobabel. 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 19. Mas como anteriormente, o neto é geralmente chamado de filho, é provável que Pedaías tenha morrido enquanto seu pai era vivo. Assim, seu filho Zorobabel era chamado de filho de Salatiel. A linhagem não vai até Maria, a mãe do nosso Senhor,
mas até José, o marido de Maria. Versículo 16. Pois os judeus sempre consideravam sua genealogia pelo lado dos homens. Além disso, Maria era da mesma tribo e da mesma família de José, de modo que tanto por sua mãe como por seu suposto pai, ele era da casa de Davi. Todavia, a sua relação com essa nobreza deriva de José, com quem, segundo a carne, ele não tinha nenhuma relação, para mostrar que o reinado do Messias não é baseado em uma linhagem natural de Davi. 11. O centro em que todas as linhagens se encontram é Jesus, que é chamado de Cristo. Versículo 16. Este é aquele que era tão ansiosamente desejado, tão impacientemente aguardado, e a quem os patriarcas tinham em vista, quando desejavam tanto ter filhos, para que pudessem ter a honra de fazer parte da linhagem sagrada. Bendito seja Deus, por não estarmos agora em condição tão sombria e turva de expectativa como eles então estavam, mas podermos ver claramente aquilo que esses profetas e reis viram através de um vidro escuro, e nós podemos ter, a não ser por nossa própria culpa, uma honra maior do que aquela que eles tanto ambicionavam, pois aqueles que fazem a vontade de Deus estão em uma posição mais honrada em relação a Cristo do que aqueles que eram seus parentes segundo a carne. Mateus 12:50. Jesus é chamado de o Cristo, ou seja, ungido, o mesmo que a palavra hebraica Messias. Ele é chamado de Messias, o príncipe, Daniel 9:25, e frequentemente de ungido de Deus, Salmo 2, verso 2. Nessa condição, ele era esperado. És tu o Cristo, o ungido? O rei Davi foi ungido. 1 Samuel 16:13. Arão, sacerdote, também o foi. Levítico 8:12. E também Eliseu, profeta. 1 Reis 19, verso 16. Isaías, o profeta. Isaías 61, verso 1. Cristo sendo designado e qualificado para todas estas posições, é por esta razão chamado de ungido, ungido com óleo de alegria, mais do que os seus companheiros, e por causa do seu nome, que é como uma unção que flui com abundância, todos os seus seguidores são chamados de cristão, pois eles também recebem a sua unção. Por último, temos o resumo geral de toda essa genealogia, versículo 17, onde ela é totalizada em 3 períodos de 14 gerações, identificado por períodos extraordinários. No primeiro período de 14 anos, temos a família de Davi em ascensão, promissora como uma manhã. No segundo, nós a vemos prosperando até atingir o seu brilho máximo. No terceiro, ela entra em declínio, crescendo cada vez menos, diminuindo até chegar à família de um pobre carpinteiro. Então Cristo surge dela, resplandecendo. Ele é a glória do seu povo, Israel.